Em Porto Velho, capital rondoniense, aproximadamente 20 mil pessoas se reuniram em protesto pacífico contra a corrupção e problemas regionais. A concentração dos manifestantes em Porto Velho foi no complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, um dos principais pontos turísticos da cidade. Às 5 da tarde, saíram em caminhada pela Avenida 7 de Setembro, o mais importante centro comercial da capital de Rondônia. Nas mãos das pessoas, cartazes com frases contra a corrupção. Em meio à caminhada, alguns pintam o rosto nas cores da bandeira nacional. Outros usam máscaras e demonstram revolta. Além das reivindicações nacionais, como a PEC 37, os manifestantes querem soluções para os problemas regionais. Alguns lojistas fecharam as portas para evitar vandalismo, mas durante o dia o protesto foi pacífico. A passeata se estendeu pela noite e os protestantes foram para os viadutos da BR-364. Uma minoria ateou fogo em pneus. A rodovia foi interditada e um congestionamento se formou na BR-364, assim como as ruas do entorno do viaduto. A Jatuarana, principal acesso à zona sul de Porto Velho, foi fechada. Segundo a Polícia Militar, mais de 20 mil pessoas participaram do ato na capital, a maioria estudantes. Cerca de 200 policiais fizeram a segurança nas ruas durante a manifestação. Segundo as autoridades, o protesto foi tranquilo em relação ao restante do país. Para hoje está prevista uma nova manifestação no mesmo horário, desta vez em frente à Prefeitura de Porto Velho. Ainda falando sobre as manifestações no interior do estado, segundo dados da Polícia Militar, em Ariquemes, 2 mil pessoas foram às ruas. Em Ji-Paraná e Jaru, 1.000 pessoas em cada cidade protestaram. E está agendada para amanhã a participação dos vilhenenses e cacoauenses no protesto marcado para as 8 horas da manhã. Já a Polícia Militar do Acre montou um forte esquema de segurança para a manifestação que deve ocorrer neste sábado na capital Rio Branco. O repórter Lidson Almeida tem as informações. Bem, para a manifestação que acontece neste sábado, já tem toda a segurança garantida pela Polícia Militar, já tem todo o esquema programado. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o Coronel Mário César, comandante da CPO 1 aqui do estado do Acre. Comandante, então, para esse sábado espera-se uma manifestação pacífica, porém a PM já está totalmente preparada para caso aconteça alguma coisa fora do normal. A Polícia Militar estará nas ruas garantindo a segurança aos manifestantes e à população em geral. Nós estaremos, na verdade, indo para auxiliar, ajudar, né, nessa festa democrática, porém pedimos que as lideranças da manifestação ajudem também a Polícia Militar e a população de uma forma geral e o próprio governo a não permitir atos de vandalismo e depredações, porque são atos de violência que não justificam e a gente fica um pouco apreensivo porque está acontecendo muita violência nessas manifestações, mas temos também a consciência de que é apenas um pequeno grupo de pessoas que não estão com a mesma intenção honrosa que o restante dos manifestantes, né? Vão para as ruas simplesmente para fazer vandalismo, fazer quebra-quebra e invadir e furtar e roubar lojas. São bandidos infiltrados no meio desses manifestantes e aqui a gente acredita que isso não vai ocorrer. Coronel, a polícia está munida de balas de borracha, gás lacrimogêneo, caso venha a ser necessário, mediante o que vem acontecendo aí no restante do Brasil? Nós temos todos os instrumentos necessários para reprimir tumultos, mas nós não estaremos indo para a rua para um combate, estaremos indo para a rua para auxiliar numa festa democrática. A manifestação ela é legítima, deve ser pacífica e ordeira e acreditamos que isso vai acontecer amanhã. Coronel, obrigado pelas suas informações e bom trabalho aí no restante do dia e no final de semana. Eu que agradeço, estamos à disposição e amanhã também nós teremos operações na cidade voltados para a Copa, né? A Copa das Confederações. Então, desde domingo estamos com a Copa Segura, a operação, e a ideia é fazermos ações conjugadas de trânsito e desarmamento nos bairros. Então, esse é o objetivo que nós teremos amanhã fazendo essas operações. Nada destinado a coibir ou inibir a manifestação. Mais uma vez, obrigado, parabéns pelo trabalho. Lidson Almeida para o Amazonsat.
E em Brasília, a presidente Dilma Rousseff convocou ministros para reuniões no Palácio do Planalto e pediu que todos fiquem sob aviso. A presidente da República convocou ministros ao Palácio do Planalto para fazer um balanço das manifestações e definir que postura tomar diante dos protestos. Dilma Rousseff pediu ao primeiro escalão do governo atenção total às reivindicações que vêm das ruas, mas o governo preferiu não se manifestar por enquanto, numa tentativa de ganhar mais tempo para interpretar com cuidado as pautas dos manifestantes. Também nesta sexta-feira, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, recebeu organizadores da Jornada Mundial da Juventude, que manifestaram preocupação com os atos de vandalismo. O ministro tranquilizou os representantes da Igreja Católica e reforçou a opinião do governo em relação à legitimidade daqueles que protestam pacificamente. Nós temos que entender que essas manifestações estão demandando mudanças. Elas representam uma insatisfação popular. No Palácio do Itamaraty, o dia foi de reparos. Cerca de 60 vidraças foram danificadas por vândalos infiltrados na passeata de quinta-feira. No final da tarde, servidores e o ministro de Relações Exteriores deram um abraço simbólico no prédio, num ato de repúdio aos excessos que vêm ocorrendo durante as manifestações. Esse é um ato que repudia o que aconteceu ontem, em que pessoas atravessaram essa rampa para destruir, para quebrar a vidraça, num ato de intolerância e de vandalismo covarde, na verdade. Pronunciamento em rede nacional. E no fim de semana, muitas pessoas vão às compras. Para evitar gastos excessivos, o Corecon Amazonas dá dicas de como consumir de forma responsável. Hoje nós vamos conversar sobre consumo responsável. Vai ocorrer em setembro aqui em Manaus o Congresso Brasileiro de Economia, de 4 a 7 de setembro no Tropical Hotel, onde aproveito a oportunidade e já lhe convido para participar. Dentro dos temas que nós vamos tratar no Congresso, se destaca o desenvolvimento sustentável. Veja bem, todos nós somos responsáveis pelo desenvolvimento sustentável do nosso país. Falando de Manaus, nós temos aqui, do Amazonas, nós temos a maior reserva florestal do planeta, que é a nossa floresta amazônica. Onde se encaixaria a questão do consumo responsável dentro desse item? Veja bem, se dentro da nossa alimentação nós centralizarmos o consumo na carne bovina, o que vai acontecer dentro da nossa economia? Todos os empresários do setor vão massificar os seus investimentos na criação de gado, colocando em risco a manutenção da nossa floresta em pé. Ou seja, você pode achar que essa minha afirmação não é verdadeira, mas se você levar em consideração o que acontece e o que aconteceu na maior parte dos países, você vai ver que a tua postura faz um grande impacto no consumo responsável. Então, hoje a nossa mensagem é essa: tenha atenção ao seu consumo. Consuma realmente o que você precisa. Consuma realmente o que a sua capacidade de pagamento é possível você pagar. Ficamos por aqui. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre mais um tema que envolve a nossa economia. Muito obrigado. Oferecimento Jornal do Comércio. O jornal que mais entende de economia e negócios no Amazonas. Confira agora o destaque do Jornal do Comércio deste fim de semana. Desvalorização do real deixa varejistas alertas. A continuada desvalorização do real perante o dólar americano começa a deixar os empresários do comércio em alerta. Nesta semana, o preço da moeda americana aqui no Brasil superou os R$ 2,25, mesmo patamar registrado durante a crise financeira de 2009. O gestor de comércio do grupo Hansons, Marcelo Salum,
classificou como preocupante a curva ascendente que vem sendo registrada no preço do dólar. Segundo ele, 25% do mix de produtos das lojas são compostos por produtos importados, como aparelhos de ar-condicionado, aparelhos de som, eletroportáteis, eletrodomésticos e informática. 90% do meu mix de notebooks são importados. Então, isso acaba influenciando negativamente quando vamos fechar o câmbio, reclamou. Veja a seguir, Dia Internacional do Cooperativismo é relembrado na Câmara Municipal de Manaus. Nós voltamos já já.